Este é o Ela em Camadas, um podcast sobre a vida real da mulher em todas as suas versões. Aqui falamos sobre saúde, beleza, bem-estar, autodesenvolvimento, maternidade, casamento, trabalho, cansaço, desejos e escolhas. Sem rótulos, sem simplificações, sem obrigação de dar conta de tudo o tempo inteiro. Eu sou Renata Dantas, ginecologista obstetra, médica ultrassonografista da mulher em todas as suas fases. Eu sou Nayara Batalha, mastologista e cirurgião oncoplástica, especialista em menopausa. Hoje, a nossa convidada entendeu algo que muitas mulheres ainda estão tentando descobrir, que o movimento não é só sobre corpo, é sobre identidade. Ela não criou apenas um grupo de corrida, ela criou um espaço onde mulheres se encontram, se fortalecem e se reconhecem. Em um mundo onde muitas mulheres ainda caminham sozinha, ela decidiu reuni-las. Seja bem-vinda, Michele Montalvão. Michele tem um clube de corrida, gente, especializado em mulheres. My Team Run. E a gente tem o privilégio de tê-la aqui. A gente que ama exercício físico e sabe que é obrigatório na vida de toda mulher. E que a gente adora mandar vocês fazerem exercício físico. A gente não ia deixar de trazer uma educadora física para apertar o juízo de vocês ainda mais. Com certeza, porque é importante. Quando uma começa, a outra puxa e a gente vai. Então, seja muito bem-vinda, Seja bem-vinda, Michele. Obrigada, É um prazer. eu que agradeço a oportunidade de falar de mulher, para mim, fantástico. Eu me encontro, eu visto isso, visto a treinadora Michele Montalvão e tento trazer, de certa forma, algo muito positivo e que ajudem a fortalecer ainda mais Esse essas é nosso camadas. intuito aqui, Michele, trazer esse fortalecimento entre as mulheres, né? Exatamente. E começando nosso episódio, eu gostaria muito que você se apresentasse, porque mulheres, nós temos muitas camadas. E eu queria que você trouxesse um pouquinho das suas camadas, Michele. Quem é Michele? O que é que a Michele faz? Eu sou Michele Montalvão, sou educadora física, sou sergipana, tenho várias camadas. Eu sou mãe, sou mulher, sou profissional, tenho uma filha linda, Eva, de 6 anos. Seja bem-vinda ao time, né? Essas camadas, essa trajetória dessas camadas foi que foi me reconstruindo, né? E aí foi que eu fui descobrindo essa paixão pelas mulheres, Sim, pelo perfeito. trabalho das mulheres. Foi então que eu decidi focar o meu trabalho com mulheres. Hoje eu tenho um clube de corrida só para mulheres, onde o nosso intuito é não só trabalhar a performance, mas uma melhor qualidade de vida, descobrindo as suas camadas através do esporte. Como foi que você chegou, assim, como foi que surgiu a ideia, né? A gente sabe que os clubes de corrida estão super em alta, graças a Deus, né? Mais uma possibilidade, porque às vezes, assim, eu chego para as minhas pacientes e falo assim, você tem que fazer atividade física, tem que fazer exercício físico. E ela faz, eu não gosto de musculação, eu não gosto de academia. Eu não quero saber se você gosta. Vamos arranjar você tem que alguma achar coisa alguma que você modalidade goste, esportiva. Sim. né? Eu, particularmente, já corri por muitos anos. Logo quando iniciou esse boom de corridas de rua e tal, eu corri, mas eu tenho um bursite no meu quadril e para mim correr hoje não é mais confortável. Então eu fui para o plano B. Para outras mulheres, correr é o primeiro passo, inclusive, né? Sim. Como foi que você juntou essa ideia da corrida e um clube só para mulheres? Há quanto tempo tem? Me conte mais aí desse Então, clube. primeiro de tudo, vem lá atrás. O que aconteceu? Eu cheguei, sou de Aracaju, e aí quando eu cheguei aqui eu estava procurando um emprego. Então eu precisava me realocar. Você já era formada em educação Já física era nessa formada em época? educação física, trabalhava numa faculdade, trabalhava também com atletismo. Eu era árbitra de atletismo, também trabalhava com um pouco de treinamento e aí trabalhava com os idosos. Quando eu vim pra cá, eu falei, eu preciso trabalhar. Eu vim pra cá porque eu casei e aí eu precisava me realocar. Ainda não tinha filho. Quando eu cheguei aqui, eu fui procurando um emprego e aí conheci uma assessoria. Só que essa assessoria era de triatlo. Foi quando eu comecei a minha vida profissional aqui em Salvador. Porque eu, assim, cheguei aqui, não conhecia ninguém. Sim. Então, pra mim era muito difícil, mas de certa forma, além de estar no ambiente de trabalho, eu ia conhecer outras pessoas, Sim. ia socializar, e aí a minha vida Lógico, e olha só, veja, as dificuldades, né? Olha só como as coisas vão acontecendo. A gente dá um passo, né? Você veio pelo amor, né? Casou, e aí chegou nesse momento, tava meio perdida, né? Profissionalmente. A gente procura grupos, pessoas da área para trabalhar. E a gente vê, olha só como os episódios vão se confluindo. A gente conversou,
no episódio da perimenopausa, que Sim. às vezes a mulher na perimenopausa, ela se isola, né? Deixa de ter aquele contexto social. E é sim possível, intencionalmente, você criar mecanismo, como as meninas criaram o Clube do Livro. Sim. Você intencionalmente foi se posicionar num lugar onde você De pudesse esporte. criar vínculos ali, né? E nós, né, nós mulheres, não só nós mulheres, mas nós como um todo, é muito importante o movimento. E você como educadora física, né, chegar em Salvador, eu vou procurar grupos já formados para que eu conheça as pessoas e comece a fazer o meu trabalho. O E aí- network e trabalhar, né? E aí você veio nesse clube que era de triatlo. do Uma triatlo. assessoria esportiva, onde, assim, foco, você tinha muito homens lá dentro. Então, eu comecei a observar, diante desse cenário, que faltava um pouco de acolhimento para a mulher. Só que, assim, no início, eu precisava trabalhar, também não pensava em montar nada específico para mulheres. Mas, dentro daquele treinamento, dentro já do meu observou, trabalho, né? Ela observou eu que comecei a observar o que a gente poderia trabalhar de potência para que elas evoluíssem, para que a gente trabalhasse de uma coisa mais acolhedora, não com um foco mais na performance, e só com os colegas de trabalho visando o rendimento, a performance. Então, Isso se chama empatia. Isso é sensacional. Porque não basta apenas a gente fazer nosso trabalho. E eu acho que foi de uma nobreza sua. Observar, fazendo o seu trabalho, olhando para um público que estava tendo uma dificuldade, até uma competição. Às vezes a gente até vê E isso, num uma ambiente competição, masculino num também, ambiente né? super masculino. super. E a mulher estar naquele local e não se sentir representada. E você ter esse olhar, esse cuidado, como mulher também. E aquilo abriu uma luz para Sim, você. sim. Conta mais. E aí, até então, assim, como eu falei, não imaginava em montar meu próprio grupo. E aí veio esse objetivo concretizado na pandemia. Sim. O que aconteceu? A Eva nasceu, a Eva estava com 4 meses. E aí, a assessoria que eu trabalhava, diante do cenário, né, assim como várias empresas passaram por problemas, eles não conseguiram me manter no quadro de treinadores. Talvez porque eu estava naquela Sim, situação. no pós-parto, né? Então, a primeira que Sim. partiu. Comum em nós comum, mulheres, né? super. Acaba, ainda mais na maternidade. Isso. Muitas vezes a gente não está naquele momento numa posição, muitas vezes, de destaque na nossa profissão. E tudo bem, tem males da vida que vem para o bem. Exatamente. Ela desabrochou. E tudo bem. E assim, foi onde eu aprendi muito, onde eu cresci muito profissionalmente, onde eu conheci várias pessoas incríveis, onde eu conheci mulheres incríveis que vieram comigo nessa minha decisão, onde eu me fortaleci o tempo todo. Acho que com a chegada de Eva também foi onde eu busquei, onde eu achava que não tinha, sabe, aquela força, porque já era difícil. Porque eu não tinha minha família por perto, essa rede de apoio é importantíssima, então não tenho ninguém aqui. Então, eu só tinha a família do pai de Eva aqui para poder me ajudar. Só que nós estávamos na pandemia. Sim, mesmo que quisesse, não tinha ajuda, né? Ninguém querendo passar a doença para ninguém com medo. Exato, mesmo que quisesse, não tinha como. E aí, o que aconteceu? Eu me vi sem salário na pandemia, com uma filha pequena, e aí vamos tentar fazer alguma coisa. E antes da pandemia eu tinha feito um curso de Pilates. Então, a minha ideia era trazer o Pilates com a junção de treinamento de corrida e tentar não puxar para o nicho das mulheres. E nessa pandemia, eu percebi o quanto as mulheres também foram muito mais afetadas. Sim. Sabe? A gente viveu num contexto onde várias pessoas foram afetadas, mas nós, mulheres, fomos muito mais afetadas. E aí eu fiquei, por que não montar? Eu vou sair do meu nicho, eu vou sair do que eu sei fazer muito bem, que era treinamento de corrida, trabalhar com atletismo. Vou sair do meu nicho, vou para o Pilates, que eu fiz... Reiniciar tudo, né? Comprar. Como é que eu vou fazer? O que é que eu vou fazer isso? E aí eu falei assim, não. Aí tem uma colega minha que tem um clube de corrida só para mulheres em Aracaju. Sim. Então ela já tinha esse clube. E ela falava que deu super certo, que se destacou, que foi, assim, não só a vida profissional dela, mas de outras mulheres. E aquilo ali eu juntei, eu falei, meu Deus, olha aquilo lá atrás. Esse olhar que eu tinha
com as minhas alunas, por que não Tudo montar? a ver, E né? também com você, né, Mi? Porque, assim, era uma coisa que você já amava fazer. Sim, eu falei, por que não linkar, né? E aí começaram a liberar os esportes ao ar livre. Ótimo. Eu né? já tinha essa experiência do clube, porque eu meti a mão na massa mesmo, então Sim. era algo que eu fazia com muita excelência, além do treinamento. Essa parte mais burocrática, essa parte mais pesada, porque de certa forma a gente precisa montar a estrutura, organizar tudo, montar tenda, preparar A logística do toda negócio, a logística. Né? Então, assim, eu sei fazer isso muito bem. Por que não Sim. montar? Foi aí onde surgiu. Eu falei assim, hoje, através das minhas dores, eu vou conseguir ajudá-las, ajudar Mi, muita gente. você tá falando aí, assim, eu tô contando uma história na minha cabeça aqui. O que é que acontece? Às vezes, nós estamos muito desconfortáveis nos lugares que nós estamos. Seja num casamento, num trabalho. E isso que você tá falando aí é a minha história com a medicina. Uhum. No momento de desconforto, você tem duas opções. Ou você aceita o desconforto e cala-se, porque também ficar reclamando nem você aguenta com você mesma, ou você abre as possibilidades dos olhares de se enxergar de outra forma. Sim. Então, o que você fez? Eu gosto disso aqui. Eu estou fui colocada, a vida me colocou numa situação de desconforto. Eu tenho uma possibilidade de evoluir com isso daqui, abrir meus olhos, porque às vezes a gente pode dizer assim, ai, vai ser difícil, ai, essa burocracia é difícil, ai, eu não quero trabalhar com isso, ai, eu vou começar tudo de novo. Vai, e pode ser que dê muito certo, entendeu? Então, assim, eu acho que a gente tem que sentir qual é o flow que a vida está nos levando. Eu não quero mais ficar nessa forma de trabalho, né? Eu fui me colocada nessa situação. O que é que eu vou fazer com isso? Eu vou me reinventar. Sim. E foi o que você fez. Se escutou, né? Se reinventou escutando o que ela já sabia fazer, indo para um nicho de que ela lembrou, olha, ela enxergou, né? Uma oportunidade. Então, às vezes, observe você ao seu redor, quais são as possibilidades. Eu tô falando isso porque eu, como médica, eu já pensei, eu vou pro interior, eu vou morar em outro lugar, que essa forma de medicina que tá aqui nessa cidade não vou voltar para Aracaju, vou voltar para Maceió. Eu tentei, viu, minha irmã, mas não deu certo não. Tentei voltar para Aracaju. Eu ia para Aracaju toda semana de avião. Tinha avião, vários horários de avião. Eu ia quinta-feira de madrugada e voltava sábado de madrugada. Meu Deus, trabalhar lá para ver se eu gostava, né? Se eu me adaptava. Então, assim, eu pensei várias possibilidades. O desconforto de estar trabalhando dessa forma era tão grande que eu fiz assim, meu Deus, quais são as possibilidades? Exatamente, aí você tá falando, parece que tá vindo um filme na minha cabeça. Exatamente, eu posso ir pro Pilates, eu posso, eu pensei, eu vou mudar de cidade, eu vou para outro lugar. Eu só falava assim, tem que ter uma cidade que é o aeroporto. Eu só não pode ser bem interior, perto de capital. Tinha que ser um negócio, não dava pra andar de bota o dia todo, tinha que ter um salto. E aí, a gente tem a possibilidade, se você tá passando por um momento de dificuldade, sua vida tá diferente, a vida lhe colocou numa situação diferente, observe ao redor e veja o que lhe traz mais conforto. Uma vez eu escutei assim, existem duas diferenças entre o passo audacioso e um passo de fé. Quando é que você dá um passo assim esticado, que às vezes a gente dá uns passos de fé meio maluco, né? Mas será que é irresponsabilidade ou não? É o prazer e o conforto que aquilo traz no seu coração. Sim, e assim, foi um divisor de água, de águas na minha vida, foi incrível. Hoje eu já amava o que eu fazia. E hoje eu amo o que eu faço. Trabalhar com mulheres é algo, mais uma realizada, troca. Tô né? muito mais realizada. É uma troca. A gente, elas me agradecem, mas eu que agradeço a elas, porque eu tenho mulheres incríveis que eu posso ajudar. É uma troca. Várias delas param, me mandam mensagem, agradecem, falam assim, você deveria montar uma clínica. Ou seja, é muito mais do que um grupo de exercício físico, é muito mais de apoio, né? A gente não só trabalha a questão física, mas a questão cognitiva mesmo, emocional, eu acho que é primordial. É um grupo de terapia, É um grupo de terapia. A gente já saiu... E de diversão, gente, porque são múltiplas camadas. Então, vocês criaram uma rede.
uma rede Uma de comunidade de mulheres, sim. né? É muito importante. Que se apoiam, que se fortalecem, que se ajudam, que movimentam-se juntas, né? Porque às vezes uma tá com a preguiça, vamos lá, vamos fazer, vamos Apoia, né? Estão no mesmo ritmo, vamos tentar ali manter nosso pace e se apoiar. Ô, Mi, e uma pergunta, assim, trabalhar com mulheres na corrida, você sentiu essa diferença? Tipo, tem o período que vai estar menstruada ou aquele período que está ovulando, Na fase que às luta. vezes está com dor pélvica, com cólica, ou que está sangrando muito. Os homens não passam por isso, então muitas vezes o que eles chamam de mimimi é porque eles não têm noção do que acontece com o corpo da Com gente. certeza. E isso reflete no exercício físico. A gente, naquele momento que eu estou mais exausta com dor, eu não vou ter o mesmo rendimento. Sim. Então, essa consciência que a gente tem com o nosso corpo e com nossa cobrança pessoal, isso é muito importante. E às vezes a gente, em um meio que não seja exclusivo de mulheres, talvez a gente não se sinta pertencente. Nem representada, nem ouvida, né? Rê? Rê, eu vou além. Essa questão de você ser pertencente, mas você ter um treinador de fato que tem esse olhar, não só, assim, o que eu sempre converso com os colegas treinadores, que eu acho que mudou bastante esse cenário. Hoje, com essas informações, os treinadores, eles acabam tendo um pouquinho mais de cuidado, Empatia, né? mas ainda existe muitos treinadores que não têm esse olhar. Ou dizem que tem e na prática não tem, entendeu? Na vida real, a teoria é outra, a né? teoria é outra. Então, você não tem esse cuidado. A gente trabalha com uma plataforma onde você coloca lá seu ciclo menstrual. Não só o ciclo menstrual, né? Essa questão também de você não estar passando por um processo... Não tá bem, né? Não tá bem. Sua filha tá doente em Exato, casa, tá né? passando um processo difícil. Por isso é importante essa troca. E lá no clube eu faço questão da gente ter essa troca para que eu possa entender você de fato. E de fato você saia da sua casa e tenha o prazer, ou naquele momento que você não tá bem, só ir lá, dividir com suas amigas, conversar, socializar. E ter um espaço ali que te ajude naquele processo, naquele momento. Então, a importância de estarmos, né, como a gente falou, se fortalecendo, se unindo. E apesar de ser um grupo só de mulheres, que a gente imagina que tem essa competição, essa rivalidade, né? A gente cria uma situação que não existe. Então, eu fomento sempre no grupo que a importância de nos fortalecermos, de nos unirmos, para que a gente leve vozes e mais vozes e a gente possa ser escutada o tempo todo. Porque não é só você botar seu tênis e sair correndo. Vai muito além de botar seu tênis ou fazer seu treino. Você ali encontra pessoas que dividem as mesmas dores que você, que te escutam, que validam, né, de certa forma, aquele seu momento, que esse seu momento é passageiro. Então, a gente precisa estar sempre fomentando e fortalecendo a importância não só com relação ao ciclo menstrual, que vai muito além do ciclo menstrual, sabe? A gente tem diversos fatores que influenciam de forma direta e não só levantar, claro, o ciclo menstrual é algo que interfere direto na sua performance, no seu momento, na sua vontade de sair de casa. Mas tem outros fatores que a gente, de fato, precisa também estar escutando, né? Esse negócio do ciclo menstrual, eu já vi algumas palestras de CEOs, empreendedores, essa galera do business, que muitas mulheres são representadas nesse cenário, que elas, pelo ciclo menstrual, Sim. elas não tomam decisões que tem um período. Que são decisões que modificam o cenário daquela empresa de algo mais incisivo num período menstrual que ela tá ali mais vulnerável. Eles colocam essa fase de decisão entre o 11º e o 14º, né? Mas é verdade, é verdade isso, gente. Eu achei, quando eu ouvi isso pela primeira vez, eu disse, gente... E outra coisa, às vezes você tá lá insuportável, você não tá mais aguentando. Ai, gente, que preguiça de malhar. Aí você vai, né? Tem outras pessoas te puxando ali. Sim, né? Você vai, tem outras pessoas que estão no mesmo ritmo, entendem. E aí, sei lá, você ia fazer um longão. Você faz um negócio mais curto, mas você foi, né? Você mostrou pra si mesma que é possível, que você é capaz. Que se superou. Que você teve o acolhimento, sim, né? Sim. E deu risada. Por isso que lá, quando eu monto o treinamento no aplicativo, a gente tem lá o seu ciclo, né?
Então, a gente sabe quando você tá na fase folicular, ovulatória, menstrual. Então, de certa forma, eu tento montar a sua Já periodização dentro do seu contexto. Então, quando você tá lá na fase menstrual, que é uma fase mais delicada no pré, a gente já diminui volume, diminui Sim. intensidade. Então, a gente já traz isso para o seu aluno. Não deixa que ele vivencie aquilo que ele poderia estar fazendo dentro do ciclo, por exemplo, trabalhar com uma intensidade, trabalhar com volume maior, sendo que eu sei que ela não vai conseguir fazer naquele momento, porque ela tá naquela fase. E a importância também, porque assim, hoje a gente tem o ciclo que a gente segue aquela linha, né? Mas depende muito, é muito individual. Às vezes você não tá, você tá naquele processo, mas você não tá ótima. Você tá ótima. Você não precisa. Eu estou aqui rindo e achando ótimo, porque, gente, vocês têm noção de que isso é muito especial. É a muito gente não especial. vê isso. É muito especial. Gente, eu tô encantada, eu já quero fazer parte desse clube. E assim, ó, é muito especial. E se você conversar com qualquer aluna minha, ela vai dizer que, de fato, ela sabe mais. Eu sei mais do ciclo menstrual dela do que ela. E eu tava aqui pensando, viu? Que engraçado. Então, se a menstruação atrasar, Michele vai saber. Você vai fazer seu teste de gravidez. Vai fazer seu teste de gravidez, porque o seu ciclo menstrual é regular. E você tem 5 dias que não Olha, você entrar na menopausa, ela também vai saber. Já vou fazer uma amizade aqui com Michele. Olha que engraçado. A gente já teve várias alunas. Vários cenários, vários né? cenários que engravidaram. E aí, elas somem, né? Então, a gente já Sim. sabe e elas somem. Então, a gente já sabe que meio... Aí tá Vou acontecendo. esperar ela contar. Vou esperar ela contar. Vou esperar ela Aí tá contar. acontecendo. Já sei o que tá acontecendo, mas eu vou deixar ela falar. Exato. Então, assim, mais ou menos eu já sei o que pode estar acontecendo. E, de fato, ou se engravidou, aí logo depois eu fico sabendo, ou se tava tentante, aí depois eu sei que Sim, não perdeu, deu então a gente não deu certo. certo. Então, a gente tem esse controle. Então, de fato, eu procuro seguir essa linha. Mas eu tenho várias alunas que não sentem nada. Sim. Tem alunas que tá no pré, naquela fase que ela tá bem, mas que a maioria está cansada. Ela está ali, ó. E ela tá maravilhosa. fazendo- Ela tá com raiva de alguma coisa que ela tá lá com a testosterona altíssima. Porque é isso, eu acho que é muito sobre isso, né? Que Se o respeitar. nosso, né? A nossa natureza, ela tem, né, um padrão, vamos dizer assim. Mas nem todo mundo vai sentir igual. Sim, sim. Então, a gente também está nesse local de saber como a gente está se sentindo. Olha, pelo ciclo menstrual, agora você provavelmente não vai estar agora no melhor dia. O quê? Eu tô aqui. Esse mês, porque mês que vem já não tá mais. E assim Mas vamos, né? aí, essa é a importância. Então, eu consigo identificar. Quando você chega lá, no primeiro momento, eu pergunto como é que é o seu ciclo, o que é que você sente, né? Ou se você não sente nada, não sente... Mas, às vezes, sinto uma dorzinha na perna, mas isso não é algo que interfere no meu treino. Então, passado o tempo, você vai observando dentro do gráfico, porque a gente consegue identificar no gráfico quais foram suas baixas, né? Quais foram a sua evolução, o que é que você conseguiu fazer durante esse mês. E mesmo que você não tenha essa fase, você percebe uma queda. Aham. Sim, do rendimento, né? E, Michele, você falando isso aqui, eu tô imaginando, né? Nós, como médicas, muitas vezes, paciente que tem dor crônica pélvica, né? Sim. Seja por endometriose, seja por Adenomiose. ou às vezes nem é uma patologia orgânica, A ovulação mesmo, mas, já pode, né? é o que a gente recomenda para melhora, inclusive, é fazer atividade física regular. E atividade, muitas vezes, de força, como a musculação, mas de maior impacto, inclusive. Sim, sim. Então, eu imagino que você deve visualizar a paciente, né? Eu tô falando de paciente, mas assim, a sua cliente, a sua aluna, Sim. ela chega de um jeito, Sim. começa a praticar exercício físico e, de repente, ela se transforma e melhora da dor, Sim. melhora o seu humor, melhora o seu intestino, melhora tudo. E você... Inclusive, as cólicas menstruais. Muitas das vezes, algumas alunas chegam, né, com cólica, tá ali naquela dificuldade, de iniciar, e não, eu vou fazer, vai doer mais, vou ficar...
faz a atividade, a gente diminui a carga, diminui a intensidade, para ela não deixar de vivenciar aquele treino. E quando volta... Tá ótima. tá Eu ótimo. adorei esse cenário que a Renata trouxe. Eu queria que você me dissesse duas coisas aí. Como é seu público, né? Porque às vezes eu tenho pacientes, às vezes mais velhas, que elas acham que elas não podem começar, né? Que elas não podem. Como é o seu público, assim, sua faixa etária de público? E queria que você trouxesse as evoluções que você enxerga para além do corpo, né? Pelo Sim. corpo, isso eu acredito que seja óbvio e notório, né? Eu tenho uma amiga que é cliente de Michele e o corpo dela mudou completamente. Ela perdeu muito peso depois e tá mega ativa. E beijo, viu, Gabi? Eu imagino que também existem outras mudanças para além do corpo, né? Eu queria que você trouxesse assim, eu já percebi que você é super observadora, né? O que é que você observa dessas evoluções dessas mulheres? Primeiro, a gente tem um público geral. A gente tem aluna de 18 anos a aluna de 70 anos. Então, a gente consegue trazer esse público de todas as faixas etárias para o clube. E elas se misturam, Se né? misturam. Isso é maravilhoso. E, assim, todas as vezes que alguém chega no clube, além de me encher o olho, que é uma mulher que está chegando, uma mulher que decidiu sair da sua casa, uma mulher que decidiu procurar não só o esporte, mas um lugar onde ela pudesse se reconectar, se encontrar, se cuidar. Às vezes é um momento que ela tem de minuto de paz, né? Exato. Isso aí é incrível. E aí, quando você vai conversando, que você explica todo o processo, o mundo da corrida, né? Porque, como eu falei, não é colocar o tênis e sair correndo. Existem processos que você precisa passar para que você venha desenvolver aquilo que você colocou como objetivo na sua vida, seja ele melhorar seus 5 quilômetros, seja ele só caminhar. Hoje chegou uma aluna que ela perdeu 65 quilos sem Mounjaro, só dieta. Ela é uma paciente do Ravena, e aí ela foi e ela falou assim, eu só quero caminhar. Sim. Eu falei, tá tudo bem. Ela disse, eu vejo que tem muitas mocinhas aqui correndo meio. Eu falei, mas não tem problema. A senhora chegou aqui, a senhora chegou aqui e a senhora vai seguir os seus objetivos e eu estarei aqui pra te ajudar. E pode ser que daqui a pouco seus objetivos mudem. Aí eu falei justamente isso. Eu falei assim, pode ser que a senhora tenha outra visão e queira dar uns trotezinhos. E aí eu estou aqui pra te orientar. Então, se sinta acolhida, se sinta respeitada também. Aqui é um grupo onde todo mundo te acolhe. E, de fato, o grupo é lindo. O grupo é um grupo que... Tá, Gabriela, pra não deixar mentir. Todas as vezes que alguém marca uma aula experimental, eu já sei, assim... que vai gostar. Sim. Porque não existe uma competição. Tem os grupinhos, as pessoas que têm, né? Afinidade, mas é um grupo que se acolhe. Então, eu fomento sempre isso, a importância de estarmos juntas. Porque ninguém tá ali competindo com ninguém. Muito pelo contrário, a gente tá ali para evoluir, para seguirmos juntas, para ajudar umas às outras. E não precisa disso. A gente precisa só se unir. E aí, eu trago as alunas, não só para a realidade do esporte, né? Mas também ela vivenciar aquilo e saber que mais para frente aquilo ali não é só um esporte, é uma melhor qualidade de vida, é você estar bem melhor na sua casa, é você estar bem melhor no seu trabalho. Consigo mesma. É melhor estar consigo mesma. Você tem outra bem-estar, né? É um bem-estar completo, é outra disposição. Outra disposição, você tem outro contato outra com o energia. outra energia. Tem algumas que já vêm, que já são ativas na atividade física e outras não, estão começando e a gente, de certa forma, tenta, através das outras alunas, né, dos exemplos das outras alunas, das vivências das outras alunas, mostrar o caminho. É um caminho paciente, é um caminho tranquilo. E é possível, né? E é um caminho que é possível para todo mundo. E também eu acho, né, que provavelmente você deve ter muito cliente, assim, muita cliente, que é o seguinte, ela começou a correr, adora correr, mas ela não quer sair da academia dela, ela não quer sair da natação dela, mas de da fato, bike dela, porque mas uma ela coisa precisa, mas ela precisa, todo o esporte, a gente precisa de um fortalecimento pra gente fortalecer nossas estruturas. Então, de certa forma, se ela gostar da musculação dela, maravilhoso, enche mais ainda os meus olhos, porque eu estou dando uma carga de treinamento pra ela, eu estou
trabalhando as estruturas, e aquelas estruturas, elas precisam, de certa forma, estar fortes. Os treinos são E a gente complementares. são né? complementares, Só só agrega. Então, a gente precisa fortalecer aquelas estruturas. Eu brinco que, assim, que se a gente faz uma casa e não trabalha bem aquela A base, fundação. aquela casa até pode crescer, mas daqui a pouco ela pode ter uma desar. rachadurazinha, vai sofrendo algumas coisas assim, é o nosso corpo. Se a gente não fortalece, eu tô dando um volume de treino, uma carga de treino dentro da corrida, vai chegar uma hora que o tibial vai doer, o joelhinho vai reclamar. E outra coisa, né? Eu converso muito com minhas pacientes, que é o seguinte: para a gente refletir de uma forma geral, imagine que todas nós estamos envelhecendo, todos nós. Então não é envelhecer de ficar velho, é envelhecer porque Você realmente tá viva. estamos vivas, nossas células estão envelhecendo. E que às vezes a gente lá atrás teve um hábito de vida que, se a gente quiser continuar bem, se eu continuar fazendo tudo que eu sempre fiz e não for me desafiando, me superando, melhorando cada vez mais o que eu já faço, eu vou fazer o quê? Desacelerar, né? Vamos dizer assim, o envelhecimento da minha célula. Se eu começo a me alimentar cada vez melhor, fazer exercício físico de forma regular, orientada com a educadora física, podendo associar ao que eu já gosto da corrida, minha musculação, meu alongamento, minha meditação, eu estou evoluindo, eu estou desacelerando o meu processo de envelhecimento. E esse, não que a gente não possa envelhecer, não é isso, mas eu estou falando de bem-estar físico, de poder levantar sem dificuldade quando eu tiver 80 anos de uma cadeira, eu poder ter autonomia de tomar um banho sozinha, eu ter autonomia mental, inclusive cognitiva, porque o exercício físico, ele ajuda na cognição, né? Então, fortalecimento dos membros inferiores já se mostra. Redução do risco de Alzheimer. Jogar ping-pong, tênis de mesa é uma modalidade esportiva muito interessante. Os dois lados do cérebro. Então, o movimento, ele é sensacional, primordial na vida da gente. Errei, você falou aí, eu tenho uma analogia. Eu gosto de conversar muito com minhas pacientes brincando para que elas tornem tudo leve. Meu trabalho é muito pesado, meu trabalho com câncer de mama é um negócio muito pesado, menopausa é pesado. E aí eu faço a analogia assim, ó, se você tem duas opções, a ladeira está descendo. Certo? A ladeira é a idade. Só tem uma opção, ou morre cedo ou envelhece. Eu prefiro envelhecer. Aí eu tenho outra opção no envelhecimento. Ou eu desço de rolimã, ladeira abaixo, ou eu vou no sapatinho, né? No ritmo. Devagarzinho, para chegar mais, demorar mais, vou chegar lá embaixo. Então, o exercício físico, isso tudo que Renata falou assim lindamente, é minha metáfora do sapatinho. Eu vou no sapatinho, quero descer ali devagarzinho. E outra coisa, existe um golpe que nós estamos aqui manipulando você e você não está nem percebendo. Você viu que eu disse que era para você fazer um exercício físico. Se você não gostasse de fazer musculação, você ia para corrida. Mas ela já pegou e disse que não vai ficar só na corrida, meu amor. Que você vai ter que fazer um treino de força. É uma pirâmide. Porque, graças a Deus, somos interconectadas, não é? Uma corrida não funciona sem fortalecimento muscular. Isso é só o início que a gente faz. Fortalecimento muscular não funciona sem uma alimentação equilibrada. Então, sem um bom sono. Sem um bom sono, entendeu? Somos um todo que compõe várias camadas. E aí a gente começa descascando devagarzinho para você ir se ludibriando. E eu quero saber uma coisa, amiga. Quando a sua cliente chega lá, que começa a se empolgar, que já tem um grupo maravilhoso, eu acho que isso vai dando muito ânimo. Você percebe que elas começam a querer participar de corridas? Sim. De treinos, tipo, eu não quero treinar só aqui, agora eu quero fazer uma corrida de 5 km. Na verdade, assim, a gente é movido por desafios, né? E dentro da corrida, os nossos desafios são, assim, nossas evoluções. Pra gente descobrir se a gente foi melhor nos nossos 5 quilômetros, vou fazer uma provinha aqui. Ou se, sei lá, às vezes a corrida hoje, elas brincam que tá mais cara do que pagar um profissional. E não tenho pretensão de fazer corrida. Mas dentro do seu próprio treino, você vai vendo a sua evolução. Então, hoje, pra gente entender que a gente conseguiu evoluir, que a gente pulou uma etapa, não necessariamente a gente precisa participar da prova. Mas a gente precisa colocar como objetivo determinada situação. E se você não tiver objetivo, tá tudo bem também. Mas eu acho que as métricas,
elas são importantes. As métricas e as metas sim. são importantes para você materializar evolução. Claro, claro. E isso eu acho que dá um ânimo maior. Claro, né? claro. E também vou para outro lado. A gente também não pode se cobrar demais, Sim. no sentido de dizer assim, eu não consegui evoluir meu pace. Sim. Sim. E hoje que a gente vive muito, e a gente precisa ter muito cuidado com relação a isso, em tudo. A gente vê muito as redes sociais trazendo coisas benéficas, assim, coisas que são positivas para nossa vida, mas tem coisas que também não são legais. Como, por exemplo, fazer várias comparações. Então, hoje você precisa, de certa forma, estar num ambiente onde o profissional ele precisa dizer, olha, você pode ir até aqui. Sim. A gente consegue ir com você até determinado local. Mas isso aqui depende de você, de mim, disso aqui. Então, a gente precisa, de certa forma, trabalhar com verdades. Sim. Trazer ela para uma realidade onde a gente vai conseguir vivenciar, mas que a gente precisa também. Não há vitória sem sofrimento. Sim. Então, a gente precisa, de certa forma, alinhar As expectativas para que a gente possa desenvolver e fazer um trabalho bacana. É assim que eu trabalho. Gente, e isso aqui é tão real, né? Porque a gente sempre se compara, não tem como. O Rei, a gente falou com o Ju, no episódio anterior a gente falou, você tá falando aí, ela fala exatamente a mesma coisa, e veja, né? isso é uma constante que a gente tem que tomar muito cuidado. Sim. A gente já tem consciência de que a gente não é para se comparar, né? A gente tem que se comparar com a gente mesmo e tá tudo bem a gente regredir e voltar. Mas a rede social, ela intensifica isso. A rede social é maravilhoso hoje, é nossa realidade. Quem quer estar na rede social é muito isso bom. Isso aqui é uma rede social, isso né? É uma comunidade. Mas eu acho que a gente tem que sempre pensar nisso. O medo que a gente tem que ter não é nem do hater da rede social. Porque o hater não vive a nossa vida. Sim. Ele não legitima quem a gente é. Ele não conhece, ele utiliza de uma câmera... superficialidade, de uma né? superficialidade de alguém ali desconhecido para ter coragem de falar o que não teria coragem de falar na sua frente. Então, aquilo não atinge. A gente não tem que ter medo do hater, eu acho. O medo que a gente tem que ter em rede social é da gente mesmo, olhando a vida dos outros e fazer isso de uma forma que não interfira na minha saúde. Na minha saúde mental. E na física também, porque às vezes você quer atingir o negócio pace do outro. Então, quantas vezes a gente se compara... É que uma coisa tá interligada com outra, né? A nossa alimentação, a gente também não consegue ter uma alimentação saudável, uma alimentação voltada de qualidade. Carboidrato para que a gente possa fazer nosso exercício, você pode até se lesionar. Então, hoje, a gente quer queira ou não, tá interligado. Sim. A gente precisa ter esse olhar e não precisa, a gente não pode esquecer algumas coisas que são importantes e que atuam de forma direta, não só no treinamento físico, mas no emocional. Sim. E é diferente a gente admirar uma pessoa, né? É muito saudável a gente admirar alguém. Olha que legal. Eu, por exemplo, que sou amadora na corrida e que eu adoro e já quero participar desse grupo para me estimular mais. Então, assim, é interessante a gente ver. A gente se empolga com a vida do outro, a gente admira a vida do outro. Mas isso é saudável. É diferente da gente se comparar e da gente dizer, por que eu não atingi aquele pace? Por que eu não atingi aquilo? Porque você não é aquilo. Então, você tem que estar sempre o tempo inteiro, Nai fala muito disso, olhando pelo retrovisor, né, de quem você foi. Olhe para você e olhe para o seu futuro no sentido de quem eu quero ser, mas sem tanta cobrança, sem exageros, sem pisar na bola com você mesmo. Usar aquilo ali como um alicerce para que você evolua dentro das suas possibilidades, dentro das suas individualidades. Por isso, a importância de você ter um profissional, seja ele um educador físico, seja ele um nutricionista, um fisioterapeuta, que trabalhe de forma alinhada com a sua vida. Uma segurança, né? Até porque você já tem tanta culpa, tanta coisa, uma rotina tão pesada, tanta cobrança na nossa vida, que isso aí foi mais uma cobrança. Deixa a coisa mais leve, mais fluida, que com certeza você vai chegar nos seus objetivos muito mais rápido. E você falou aí de uma coisa assim, eu acho que o exercício físico, a evolução do exercício físico, ela traz pra gente um fortalecimento de autoestima. Sim. E isso faz, tanto assim, do físico, do mental, da evolução de... Vamos lá, para musculação. Eu pegava 10 quilos, hoje eu pego 15. Poxa, que legal, né? Eu corria 5 quilômetros em 40 minutos, hoje eu corro em 35.
Isso já é, assim, dá um ânimo. Poxa, é possível, Perfeito. eu consigo. Eu vou puxar um gancho com relação a isso. Desculpa, trazer para uma outra vertente. Fique à vontade, O que traga acontece? pra outra camada. Por exemplo, eu já estou nesse mundo da corrida faz muitos anos. Não entrei agora nessa fase que o boom. Glória a Deus que deu um boom. Essa fase foi legal, mas tem coisas muito chatas. Como, por exemplo, hoje você está em um bom clube se os alunos tiverem bons resultados. Sim. Como paces, que são os ritmos que o aluno faz, né, em 1 quilômetro. Quanto é que ele faz em 1 quilômetro? Eu, Michele Montalvão, como treinadora, eu prefiro muito mais pegar um aluno que começou caminhando, fazendo uma base bacana com ele, e ele tem uma evolução absurda dentro da corrida, que eu consigo, em métricas, observar que ele evoluiu muito mais do que alguém que Perfeito. já tem uma certa condição, que já tá... por isso essa é a importância de a gente fazer um comparativo. Às vezes você já tá há muito tempo ali na corrida, já faz outras coisas, você é jovem, não tem outra rotina. A sua própria evolução, né? A sua própria evolução, porque você não vai comparar banana com maçã. Sim. Você vai comparar banana com banana. E a mesma banana, porque as bananas ainda tem Eu tenho uma outras aluna, marcas. pois é, eu tenho uma aluna que a gente tá fazendo um ciclo pra ela, pra meia maratona agora. E aí, ela treina muito. E eu cheguei pra ela segunda-feira e falei assim, Camila, tu é uma monstra. Porque ela tem o dia todo de trabalho, ela trabalha em Dias Dávila, ela dá um pau e chega às 6:30 da noite, Ainda pronta tem ânimo. pra corrida. Então, assim, é você se priorizar Sim. e você Sim, também ao máximo. respeitar o seu processo. Sim. Ela não pode se comparar a uma aluna que eu tenho de 18 anos que passa o dia estudando. Não, Sim. Que Com também tem certeza. suas rotinas. A gente não pode comparar. Então, a gente precisa internalizar. E é isso que eu tento reforçar para vocês, mulheres, para vocês, minhas alunas, que não adianta se cobrar. Não se cobrem. Se cobrem estar ali na ativa e fazer por você. Busque o prazer naquilo Busque ali. o prazer no que você encontrou. Tente ser melhor para você, não é para Isso. ninguém. Porque quanto mais a gente vai alimentando essa cadeia, É. a gente fortalece ainda mais. A Esse gente tem mais movimento. esse movimento, a gente fortalece ainda mais. A gente consegue trazer mais mulheres, a gente consegue fazer com que elas se enxerguem ainda mais e perceba a potência que ela tem dentro delas. Gente, e assim, né? O exercício físico, ele é um catalisador de potencialidades, eu penso assim. Então, Em eu todos os vejo em sentidos, todos né? os sentidos, Em todos os sentidos, né? não só do corpo, do Isso, físico. e de potencialidades assim, de você se superar, se vencer, de você querer estar melhor. Eu vejo isso tanto no consultório. Eu faço ultrassonografia da mulher. Eu acompanho um paciente, por exemplo, de ovário policístico e que passa meses sem menstruar, com ciclo irregular, bagunçado. E, de repente, ela começa a olhar para si, começa a entrar numa nutricionista, fazer um exercício físico regular. Daqui a pouco, quando ela olha para a vida dela, ela está menstruando, ela está ovulando, coisa que ela não estava nem fazendo. Por quê? Porque ela estava num processo tão inflamatório, tão, assim, muitas vezes desassistido de uma equipe multiprofissional. E quando a gente começa a se colocar no centro da nossa vida e buscar tudo que a gente pode modificar para sermos versões melhores de nós mesmas, meu Deus do céu. Então, assim, é uma alegria. Você falou, eu adoro ver essa paciente, essa cliente que chega lá caminhando e sai correndo. Do mesmo jeito que eu gosto de ver aquela paciente que chega lá, que não está conseguindo ovular, que está querendo engravidar e de repente começa a fazer um exercício físico, olhar para si, autoestima, procurar pessoais da área de saúde que possam auxiliar no exercício físico, na dieta, na ginecologia, e de repente ela está lá, ciclando normal, ovulando, grávida, feliz da vida, mudando várias coisas. Então, eu imagino... exercício físico, não subestime o poder do exercício físico na sua vida. Saúde. Na sua vida. Não é só, eu acho que nem... Não Mas é só a saúde mental, espiritual, a evolução, física, tudo. na sua evolução, né? É assim, eu acompanho alguns... meu compadre e minha sócia correm maratona e eu observo o poder... A maratona, ela não é os 42 quilômetros. A maratona é o processo do treinamento da maratona. E o
quanto isso é importante mentalmente, e quando isso reverbera no trabalho, quanto isso reverbera em tudo. Não subestime o poder do exercício físico. Falo, inclusive, para as minhas pacientes com câncer de mama, que às vezes estão ali morrendo de dores, com efeitos colaterais de quimioterapia, e elas melhoram com o exercício físico. A gente teve um caso de uma aluna, ela começou na corrida em 2022 com o intuito de entrar, fazer atividade física e fazer seus primeiros 5 quilômetros. Logo com 2 meses ela descobriu o câncer e aí a gente teve que adiar um pouco esse processo, mas ela continuou fazendo sua atividade, a gente diminuiu o volume, a gente fez todo o processo de treinamento voltado para o tratamento dela. E aí, quando ela terminou a quimio, a gente fez a meia lá de Aracaju. E aí, ela foi fazer os primeiros 5 quilômetros dela lá em Aracaju. Que vitória! Carol Neves. Aí, na festa da confraternização da gente, a gente comprou os lencinhos, a gente fez, foi muito legal. Lindo. Gente, Esse é um movimento, é um movimento Eu lindo. tô orgulhosa por você. Assim, eu sou muito por você. feliz. Eu, de fato, encho, assim, brilha meus olhos em poder ajudar mulheres, sabe? Ajudar mulheres a se descobrirem, a entenderem o que ela tem de tão especial para que a gente possa, de fato, ajudar umas às outras. Não só com relação ao movimento, sabe? Mas trabalhar mesmo. Muito mais profundo. Sim. É muito mais mais profundo. Eu acho que você sentir, você ser mulher e, de fato, você ter um cuidado, um olhar voltado para outras mulheres, o trabalho se torna muito mais fácil e prazeroso. Então, ver a evolução de cada aluna, não só dentro do movimento, da assessoria, da performance, mas ver o quanto ela evoluiu na vida. Na vida dela, gente, assim, um presente. Impagável, é um presente, é impagável. E é uma troca, eu tenho essa troca com elas. Elas me ajudam. Outro dia uma aluna falou assim, você não tem TPM, não? Eu tenho, mas eu conheço tanto o meu corpo. Eu me conheço tanto. E se respeita. E eu me respeito tanto que, de certa forma, eu tô ali também para ajudar outras mulheres. E elas não sabem, elas me ajudam também. Com certeza, a gente então, se essa ajuda, troca é tão consistente. E, assim, se eu pudesse deixar um recado para as mulheres que não saíram, assim, tem vergonha às vezes, não tem vontade de sair, saiam, procura um grupo que lhe motive, que te ajude, que te assista e que você possa sair dessa inércia e perceber o quanto potente você é na sua vida. Que lindo. Maravilhoso. Foi um prazer ter essa mulher aqui, inspiradora. Infelizmente, nós vamos ter que finalizar o nosso episódio. Maravilhoso. Mas com gostinho de quero mais. Com certeza. E, por favor, Michele já deixou aqui um super recado, né? Eu e Renata, a gente não pode falar que a gente vai encher o seu saco. A gente se movimenta e a gente quer movimento de vocês também. Não só para a atividade física, mas para a vida. A gente tem um ritual aqui no Ela em Camadas. E quando a gente finaliza, a gente quer que você pense em uma mulher que você gostaria muito de enaltecer, de agradecer essa mulher, que você uma mulher que represente muito para você, que você queira usar esse espaço para agradecê-la. Ai, gente, sem sombra de dúvida, minha mãe. As mães sempre ganham aqui. As mães são maravilhosas. Um exemplo muito claro para mim, por exemplo, para eu estar aqui, como eu não tenho rede de apoio, a minha mãe teve que vir. Tá vendo? Então, obrigada por mandar sua mãe. Dida, muito obrigada, viu? Nós agradecemos e as mulheres que vão ouvir isso aqui também vão agradecer. E assim, minha mãe sempre foi uma pessoa que me incentivou, sempre esteve ali comigo. Eu passei por um processo, eu me separei e aí, como você pensou, vou voltar para Aracaju, né? Assim, eu volto, começo do zero, que também não era problema nenhum voltar do zero, mas eu já tinha minha vida estabilizada aqui. Eu não queria que minha filha crescesse longe dos pais dela também. E eu tinha minhas alunas que eram também minha rede de apoio. Sim. Então, de certa forma, eu tentei me reerguer aqui, começar a trazer o novo normal para minha vida, tentar me reestabilizar nesse novo cenário, e foi fantástico. Hoje, com o apoio das minhas alunas, eu consegui me reinventar, né? Viver uma nova fase e muito mais brilhante que a passada. Que lindo. E a outra pergunta é assim... Você pensou que acabou? Mas é importante a gente, porque a gente sempre tem uma referência, né? Agradecimento à mãe ganha muito aqui, né? Mas não é à toa. Mas eu queria que você também pensasse numa pessoa que você admira demais e que você queira trazer. Não necessariamente alguém que você conheça,
pessoalmente, mas alguém que você admira. Que lhe inspira. Gente, né? assim, olha, eu tenho várias mulheres dentro do meu grupo que eu admiro. Eu seria, assim, injusta citar um nome, porque eu tenho muitas mulheres. Eu tenho 70 mulheres ativas no grupo e tenho um grupo de mulheres, quase 100 mulheres. Então, assim, muitas ali são pessoas que de forma direta e indireta me ajudaram em determinado momento e que eu admiro, que eu me inspiro e que eu quero que estejam sempre por perto. Tem uma pessoa que eu me inspiro e ela também foi minha aluna, que é Jussi. Ela é uma contadora, ela é uma mulher de fé, tem um orgulho danado dela. Eu acho que muitas das coisas que ela viveu na vida dela e que ela trouxe pra mim, de certa forma eu tentei buscar como é que se fala? Nos exemplos dela pra minha vida. E como ela é uma mulher de muita fé e eu também sou uma mulher de muita fé, tentei internalizar, porque quando a gente tá meio que triste, né? No limbo, assim, a gente né? acaba se perdendo um pouco, né? E ela é uma pessoa que me fez me encontrar por diversas vezes, mesmo distante, com a palavra de fé, uma palavra de conforto. E ela é uma mulher que eu admiro bastante. Uma profissional incrível, ela é uma mãe incrível. E uma pessoa, assim, uma mulher que eu tiro o chapéu, mas como eu falei, tenho várias dentro do clube que eu poderia estar citando, mas de uma forma direta ela me influencia e eu acho que ela não sabe o quanto. Mas você falou aqui, eu vou, antes da gente terminar, se Renata me bata dizendo que eu converso demais. Eu não vou te bater jamais. Ela me bate com amor. Isso, Mi, você falou aí, eu preciso falar sobre isso. Não só isso, a fé para mim assim é inegável, assim, isso aí não é sobre isso que eu queria falar, apesar de ser algo muito importante. Eu queria falar que às vezes você está escondida, às vezes você está aí ressabiada, você não quer botar sua cara para bater, se isolando e você está incentivando e estimulando. Sim. E tem alguém lhe olhando, lhe admirando e se inspirando em você para seguir. No momento de dificuldade, quando a fé diminui, quando o sofrimento está grande e às vezes você botar sua carinha nesse telefone, você está fazendo uma grande valia para alguém que você nem sabe. Sim. E isso é o principal motivo que todos os dias eu estou nas minhas redes sociais, porque eu tenho absoluta, isso não é presunção, isso não é arrogância. Isso é ter consciência de que, olha o que você falou, talvez ela nem saiba, mas você é tão especial que você está influenciando alguém muito importante nesse momento e você não tem ideia. Então, se você tem alguma coisa benéfica para falar para alguma pessoa, para uma mulher, fale, né? Não deixe para depois, porque você pode estar tirando alguém do buraco que você nem sabe, viu? Que pena que acabou. Que delícia! Foi maravilhoso, gente. Obrigada, gente. Gente, obrigada pela oportunidade. É incrível falar sobre mulheres, para mulheres, né? E nas nossas camadas do dia a dia. E que bom que esse projeto está existindo e que vocês prosperem ainda mais. Porque vocês são pessoas de luz. E sigam My Team Run, por favor. Vamos visitar, vamos nos visitar. E quando vocês faltam treino, eu mando uma mensagem lá. Cadê vocês? Está acontecendo alguma coisa? O que foi? Eu vou marcar minha aula experimental. Mas você não precisa saber meu ciclo, que eu tô no climatério. Eu cuido também, viu? Beijo, gente. Até o próximo. Tchau.